estou fazendo um estágio. Sorry. Não, peraí que a moça está falando comigo aqui. Recording in progress. Ok. Sorry. Normal, tranquilo. E assim, esse projeto, esse é um projeto de pós-doutorado que está em andamento, um estágio, né, que eu estou realizando. E esse primeiro projeto é vinculado à questão religiosa em William Faulkner, né? E aí por isso que eu conto com o apoio da Faculdade Jesuíta da capital do estado, aqui de Minas Gerais. E o título da minha apresentação é Herdeiro do Véu Negro, o puritanismo sulista de William Faulkner. A ideia é mapear, apresentar, partilhar com vocês as linhas gerais, né, de como que essa herança religiosa chegou até o Faulkner, né, o William Faulkner que está aqui atrás de mim, aqui mentorando, né, o mentor da proposta, e também o Gabriel Marques, né, o Garcia Marques aqui, representante colombiano, né, e a ideia é entender como que essa herança religiosa chegou até o Faulkner e como que ele processou essa herança, né? Usando a obra dele como um palco para repensar questões, para denunciar tantas outras e criar, né, esses textos que mereceram o Nobel de Literatura, né? Então, nós estamos falando de um autor que não é qualquer autor, né? Bom, o percurso que eu desejo fazer... pessoal, aqui, olha, eu coloquei essa imagem do William Faulkner e esse comentário, a moda desaparece, o estilo é eterno. E essa imagem do Faulkner, essa fotografia foi capturada na época em que a obra que... Assim, eu trouxe trechinhos de uma obra dele para a gente trabalhar no final, e essa fotografia foi capturada na época em que ele escreveu o romance. Então, só para entender que é os anos 30 do William Faulkner, né? 1930, década de 30, essa fotografia. Bom, e o percurso, pessoal, é o seguinte. Primeiro, a ideia é entender um pouquinho dessa cultura sulista estadunidense, que é a cultura do Faulkner, né? Na qual ele nasce, na qual ele desenvolve as suas linhas literárias, e como que essa cultura é influenciada pela herança puritana. Na sequência, falaremos um pouquinho sobre o puritanismo nas obras dele, na criação literária do autor, e por fim eu trouxe uns trechinhos do romance Light in August, né, traduzido em português como Luz em Agosto, mas lá na frente eu comento um pouquinho sobre essa tradução do título, mas é uma tradução que no original, né? Por isso que eu coloquei aqui em inglês. É um título que no original nos abre muito mais possibilidade de interpretação do que a tradução em português aprontou, né? Mas, enfim, é um romance de 32 que remonta, é um ano que remonta àquela fotografia anterior lá. Aqui, pessoal, para nós situarmos um pouco melhor o nosso objeto de hoje, né? O nosso autor, o nosso objeto literário, eu começo propondo uma olhada, né, uma observação aqui sobre o mapa dos Estados Unidos, então, dividido em regiões. Nós estamos falando aqui da região sul, né, indicada aqui com essa cor salmão. O Faulkner, né, habitante e nato do estado do Mississippi. Aqui eu não consigo consigo fazer marcação? Consigo, peraí, gente. Que aí melhor, se eu conseguir marcar alguma coisa, funciona mais. O estado do Mississippi aqui, pertencente à região sul-americana. Eu não gosto de falar muito americana, porque americanos somos nós também, né? A região sul estadunidense. E a ideia inicial, pessoal, é compreender como que a colonização tendo iniciado aqui no norte, na região da Nova Inglaterra, né, onde ficam New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Nova York, né, essa região do início da colonização britânica na América do Norte. A ideia é entender como que o puritanismo, que primeiro chegou aqui, veio parar aqui embaixo, porque o movimento básico é esse, né? Como que sai do norte e se expande em direção às outras regiões do país. Por isso que eu começo com o mapa, para nós termos uma ideia, né? De quais são os movimentos, né, de que nós estamos falando. Bom,
Para pensarmos nesse puritanismo que chegou aos Estados Unidos, e aqui, pessoal, eu começo mais assim com provocações e perguntas do que respostas definitivas, porque à medida que eu continuo explorando essa ideia do puritanismo nos Estados Unidos, eu me dou conta de como que é difícil compreender esse percurso mesmo, né? A recomposição desse percurso, dessa visão religiosa, e que em último ponto eu preciso compreender para entender como, sempre mais, né, como que isso chegou até o Faulkner. Como que isso modelou o posicionamento dele ali no estado do Mississippi, né? E pensarmos no puritanismo nos Estados Unidos é pensarmos também na influência calvinista. Daí eu já tenho algumas considerações sobre isso um pouco para frente. A diferenciação desses termos, né? Bom, como eu mencionei, a Nova Inglaterra, a região norte, né, é a região do primeiro povoamento britânico, né, nos Estados Unidos. E quando os colonizadores, né, os exploradores chegam, eles vêm com o propósito da Inglaterra de fundar o que eles chamam de uma city on a hill, uma cidade sobre uma colina que seria a Terra Prometida, de acordo com a visão puritana, calvinista, lá da metrópole, né? Em 2009, pessoal, a revista Time fez uma pesquisa, uma consulta aos norte-americanos, né, para saber, a revista queria saber, na visão de cada um, quais seriam as ideias mais influentes que ainda hoje no contemporâneo influenciam a realidade dos Estados Unidos. E o neocalvinismo ficou em terceiro lugar. Então, quando os americanos se dispuseram a mapear, né, quais são as ideias que permanecem no imaginário dos Estados Unidos e como que isso tem influenciado N manifestações culturais enfim, né, o funcionamento da cultura, o neocalvinismo se posicionou em terceiro lugar, isso numa pesquisa de 2009. Então, os próprios estadunidenses reconhecem o neocalvinismo como uma força muito influente. E os pesquisadores, né, que eu tenho consultado, sempre que se posicionam em relação ao neocalvinismo, nos indicam que hoje o neocalvinismo é uma tentativa histérica, muitos pesquisadores leem dessa maneira, que é uma tentativa histérica para agressiva manutenção de uma, entre aspas, né, segurança cultural em um contexto instável. Então, é uma força religiosa que se mantém com esse propósito assim, de controle, né? Então, tudo aquilo que desestabiliza o tecido social pode ser contido de algumas formas. E o neocalvinismo seria quase uma histeria para que uma certa ordem ideal da sociedade não fosse perdida, né? É um extremismo mesmo religioso, que não é nada diferente do que nós temos acompanhado ao redor do mundo, né? Em N sociedades. A brasileira, do Oriente Médio, enfim. Né? A gente vê muito essas tentativas histéricas, né? Que é um conservadorismo muito intenso, e que, como nós veremos, mais nos trazem pontos assim que eu julgaria como mais pontos negativos do que qualquer avanço, né? Do que qualquer positividade. E o neocalvinismo também é compreendido como uma fortaleza espiritual, até essa citação, né, entre aspas, aqui, é uma visão comum aos pesquisadores, né, de que o neocalvinismo seria uma fortaleza espiritual que serve de contra-ataque à dissolução de antigos paradigmas sociais. Então, é como se fosse mesmo essa tentativa, né, essa força para manutenção. E isso vai fazer toda a diferença para nós entendermos o que vem na sequência, né? De acordo com Picken, os Estados Unidos foram a nação mais influenciada pela ética calvinista. Então, é disso que nós estamos tratando, né? Só para irmos dialogando aqui com outras pesquisas para situarmos bem o tópico, né? Bom, também hoje a cultura estadunidense, em relação ao seu diálogo, né, com o puritanismo, o calvinismo,
vê o calvinismo como um conjunto de valores morais e que desperta, é um conjunto que desperta a emulação contemporânea. Então, é mais ou menos aquela ideia assim de... É um conjunto que traz tudo que tem que ser feito para uma manutenção moral, e é essa manutenção que nós desejamos, é esse conjunto de valores que nós queremos colocar em prática. Então, se torna um objeto de emulação. Eu quero cada vez mais copiar aquele ideal e tentar aplicá-lo. Mesmo, e às vezes sem levar em conta, né, que é um conjunto que remonta, né, à reforma religiosa protestante, que já tem séculos, e que nem sempre tem esses valores atualizados. Então, é mesmo um anacronismo. Eu olho para o passado, séculos atrás, e quero aplicar hoje uma mentalidade que já é datada, né? Que tem seu valor histórico, tem seu momento histórico muito definido, tanto historicamente falando, né? Tem um momento definido, nós sabemos que desse momento histórico existem esses respingos, né? Esses desdobramentos que nos acompanham até hoje, mas a complicação está aqui. Como que eu olho para uma reforma protestante de séculos atrás e repito isso hoje, né? Com um propósito assim, imaginado ou idealizado de ser o valor ideal para aquela sociedade. Então, é um percurso complicado. Eu confesso que fazer essas conexões e mapear tem sido um desafio bom, mas é realmente instigante e às vezes nos traz mais perguntas do que acertos, né? E é sempre um caminho em progresso, né? A própria Declaração Americana de Independência de 1776 é baseada em influência calvinista, é construída sob influência calvinista, né? Só para termos uma dimensão aí histórica dessa força religiosa. E é a partir dessa influência calvinista que sempre, né, no discurso estadunidense, nós lidamos com ideias de os Estados Unidos serem uma nação distinta, eleita, beneficiada pela prosperidade concedida, outorgada por Deus. Então, essa visão estadunidense, nutrida pelos próprios cidadãos, é uma herança que vem do calvinismo, que já consta lá na declaração do país, né, de independência. Essa dinâmica espiritual, e aqui o primeiro ponto para o qual eu chamo a atenção nossa é que essa é uma dinâmica espiritual que tem uma condição difusa, então está, digamos, espalhada por todas as culturas estadunidenses, pensadas assim, subculturas, né, como a cultura do Faulkner, que seria a cultura sulista. Então, uma cultura geral seria a cultura estadunidense e suas subculturas, né? Porque nós sabemos que, por mais que tentemos encontrar um perfil delimitado, toda nação tem suas subculturas, né? Não dá para pensar nessa cultura de um país como sendo um monólito, né? Um bloco único, um bloco de cimento único. E então o calvinismo adquire essa condição difusa na sociedade estadunidense e é espalhado por todas as manifestações, concepções religiosas, outras, né? Concepções filosóficas, artísticas e por aí vai. Enfim, todas as práticas culturais, né? Todos os pontos que eu recortei aqui, pessoal, são pontos que clareiam o que eu quero apontar para a gente sobre o Faulkner, tá? Então, tem muitos outros detalhes que eu deixei de fora, mas eu me concentrei naqueles que hoje nos ajudam a entender melhor os trechos de Light in August, né? De Luz em Agosto. E o primeiro deles é a questão da aliança entre religião e cotidianidade, porque pela perspectiva protestante calvinista, não dá para pensar em religião sem pensar nas práticas do dia a dia. Eles têm muito esse compromisso, esse ideal de a religião ser algo prático, né, do dia a dia, que justifica em grande parte também essa praticidade americana, né? Essa mentalidade mais voltada para a praticidade, né, para aquilo que é prático. E, teologicamente falando, né, nós temos uma mudança do ideal do stabilitas,
que seria uma religião mais contemplativa, digamos assim, pelo ideal teológico da mobilitas, que seria da mobilidade, da ação, da prática, né? Um compromisso pragmático mesmo. Também essa herança calvinista reforça o tempo todo uma oposição à indolência, a qualquer tipo de preguiça. Por isso, aquela ideia que hoje nós vemos muito, assim, que é uma ideia característica dos Estados Unidos, né, de que nunca pode perder tempo, né, aquela ideia do tempo, não pode perder, né, então, assim, daí vem, por exemplo, né, assim, dá para a gente conectar, por exemplo, por que existe muito esse apego, né, essa característica americana de lidar com fast food, com conforto doméstico, muito eletrodoméstico, né? Então, assim, parece algo que não tem conexão nenhuma, mas se nós tentarmos mapear, dá para entender nessa busca pela praticidade essas origens calvinistas, porque um sistema religioso, né? Uma visão religiosa de ação e que se opõe a qualquer tipo de preguiça, de indolência. Então, não pode parar, né? A ideia é essa. E a lassidão moral. Então, assim, teoricamente falando, os cidadãos que herdam dessa visão de mundo têm que ser cidadãos fortes, né? Cidadãos que, inclusive, assim, eles têm que aguentar, têm que ter essa resistência espiritual, que beira a severidade, né, a autopunição, mas isso tudo é uma herança dessa visão religiosa europeia, né, que começa com João Calvino. E aqui nós temos um persistente desafio, até aqui algumas linhas gerais, né, e um persistente desafio que já aparece para nós. Para o calvinismo, o trabalho é dignificante, como dentro da visão protestante como um todo, né? O trabalho dignifica. Mas o desafio é como que esse trabalho não ele continua sendo dignificante sem se deformar em exploração moral e corrupção moral. Então, como que a prática do trabalho não se deforma? E o William Faulkner já entra aqui, porque a obra dele, que é uma obra, digamos, do avesso, né, tem o propósito de mostrar tudo que não funciona nesse projeto. O gótico faulkneriano, um dos propósitos dele pode ser lido como esse, né? Essa denúncia de mostrar tudo que deu errado. Então, assim, teoricamente a proposta é boa, mas na prática não funcionou assim, não funciona. Então, a literatura, a arte aparece como esse espaço para denúncia e para essa provocação, né, daquilo que não tem funcionado. Toda vez que é muito comum, e eu tenho certeza de que cada um aqui tem alguma experiência da qual vai se lembrar agora, sempre que a gente vê algum filme na televisão, algum seriado que tem a ver com calvinismo ou puritanismo, a nossa mente já vai para um perímetro semântico depreciativo. Então, é aquela ideia de que falou é puritano, é ruim, é negativo, né? Nós chegamos até a mentalizar figuras, né, vestidas de preto, na época, quando a gente pensa, por exemplo, né, na época do Hawthorne, né, da Letra Escarlate, as histórias de Salem, né, da Caça às Bruxas, né? Nós já visualizamos aquelas figuras de preto com aqueles chapéus, né, bicudos assim, pretos também. E aquela ideia do puritanismo, né, de o puritanismo ser algo sufocante, algo muito assim rígido mesmo. Então, a primeira ideia do nosso imaginário é que o calvinismo, o puritanismo é algo ruim. Mas o que as pesquisas têm mostrado é assim que nós temos que relativizar muito, porque não é tudo no puritanismo, não é tudo nessa visão de mundo que é ruim. Né? Nós temos, por exemplo, muito avanço na sociedade estadunidense que ficou a cargo do puritanismo, né, dessa visão religiosa, e que são avanços importantíssimos na área da educação e do bem-estar comunitário, porque eles têm esse compromisso, a visão calvinista tem esse compromisso. Né? Então, não é tudo que é ruim, mas todos os pesquisadores que eu li falam, né, quando começam a mapear a questão do puritanismo, é como se eles conversassem assim conosco.
todo mundo já ouviu falar que o puritanismo é algo ruim. Então, eles partem desse princípio que é uma visão mesmo, um senso comum, né? É uma visão que está na mente das pessoas. John Winthrop, aqui eu fui colocando, gente, uns trechinhos no inferior aqui da tela, né, na parte inferior, para ir fazendo uns contrapontos, tá? John Winthrop, que foi o primeiro governador das primeiras colônias americanas, Massachusetts Bay Colony, em março de 1630, escreveu, né, numa carta, que o zelo para com o público deve suplantar todos os valores privados. Então, nós temos muito esse compromisso do todo, né? E que, particularmente, quando dá certo esse compromisso com o todo, para mim, é um princípio da sociedade estadunidense que eu admiro muito, né? Por exemplo, assim, um exemplo simples do dia a dia, né? Você, por exemplo, recebe uma encomenda, algo pelo correio, e a encomenda geralmente fica no que eles chamam de porte, né? Fica ali na frente da casa, no pórtico. Fica ali na varanda, né? Na rua, praticamente. E ninguém pega a encomenda de ninguém, ninguém pega o bem alheio, né? Ninguém está nem aí com isso. E sempre que existem algumas decisões, algumas que eu pude acompanhar, né, de perto, digamos assim, eu percebia muito isso, né? Esse cuidado com aquilo que é de todo mundo. Então, é muito paradoxal, porque ao mesmo tempo nós temos uma ideia, né, de americano ser muito individualista, egoísta, algo muito de si. Mas não é bem assim, né? Não dá para generalizar, nem um lado, nem o outro. Mas quando eu presenciei esse princípio do coletivo em funcionamento, quando isso deu certo, eu achei muito legal, né? E depois eu fui descobrir agora nessa pesquisa a conexão, de onde que vem isso, né? Como o próprio, um dos primeiros fundadores aqui das colônias americanas mencionou, no século XVII, né? Que o zelo do público é mais importante do que o zelo privado. Então, assim, né? Como toda cultura, não dá para a gente tirar conclusão nem generalização, né? Cada caso é um caso, cada evento é um evento. Mas existem algumas pistas, né, que vão clareando nossa interpretação. E o que eu acho mais legal, né? Porque quem está falando, né, é um brasileiro que busca entender um pouco mais dessas manifestações culturais de um outro país que segue muito, que tem muita coisa em comum, né, com o Brasil. Né, falando a partir do meu país, que é um país também que foi colônia, né, que tem também essa força religiosa conservadora hoje. Então, o legal que eu acho é isso, né? É como uma cultura pode ir clareando o entendimento da outra, né? Então, é por isso que me agrada muito esses estudos culturais, né? João Calvino, fundador do calvinismo, nos obriga, né, a entender um pouquinho da visão de Santo Agostinho. E o que eles têm em comum, né? Qual que é o ponto calvinista que dialoga com Santo Agostinho e o ponto calvinista assim que vai ser levado às últimas consequências, né? Então nós temos via Santo Agostinho uma ideia de que o ser humano tem que renunciar a uma suposta grandeza, porque o ser humano não é grande, né? Isso é ilusão, isso é nuvem. O ser humano é uma criatura corrompida pelo pecado e, consequentemente, alienada de Deus. Então, esse é o ponto que, a meu ver, é o ponto que vai ser levado ao extremo. Daí decorre um senso de culpa diante de Deus, porque se eu sou uma criatura decaída, eu sou culpado por isso, né? Já que eu sou herdeiro da desobediência primeva, né? E aqui nós temos já também o Gótico do Faulkner, porque é um gótico, é uma obra literária que cuida dessa questão do pecado, do mal, do crime, da violência, que são manifestações, são encenações desse ideal que está debaixo, né, desse propósito subjacente, que é o propósito, a ideia, a concepção de que o ser humano é imperfeito, né? Uma criatura decaída, que se afastou da misericórdia divina. E aí um outro ponto problemático. A providência, né, Deus, a providência, a divindade, qualquer que seja o nome que se dê,
é autônoma para deliberar sobre a nossa condenação ou salvação. Então, ficaria, assim, a concepção nos chama atenção, né? Essa visão religiosa coloca nas mãos da providência a autonomia para condenar ou salvar. Até aqui, tá, é um princípio, né? Mas o que nós vamos ver desse princípio mais para frente é isso. Como que, em específico, né? Vamos pensar no Faulkner, porque cada um pode interpretar de uma maneira, mas especificamente como que Faulkner trabalha essa questão da autonomia da providência, né? Como é que ele desdobra essa ideia? E quando a gente pensa em puritanismo americano, é uma expressão, né, essa ideia de puritanismo americano, é uma ideia que se sobrepõe e se confunde com a própria ideia de calvinismo. Então, são dois termos, puritanismo e calvinismo, são dois termos que na sociedade estadunidense são intercalados. E esse também é um desafio que eu tenho encontrado, porque, no fundo, muita gente se refere a puritanismo de maneira intercalada com calvinismo e vice-versa, mas nós temos que entender aqui que são dois, digamos assim, são duas manifestações diferentes. É claro que o puritanismo americano é herdeiro do calvinismo, né? Eu leio dessa maneira. Quem veio primeiro foi o calvinismo, que deu origem, né, a esse puritanismo entendido hoje como estadunidense, né, o puritanismo americano. Só que, assim, olhando bem de perto, investigando esse tópico, né, eu não vou entrar nesses detalhes aqui, que não vem ao caso, mas investigando bem esse tópico, nós percebemos que são diferentes, e nós temos que modalizar isso. Embora, na prática, por conta daquele senso comum que eu tinha mencionado, os termos são usados de forma intercalada. Então, dá para entender. Quando a gente pensa em né, a conexão é com o outro. Mas, olhando de perto, são coisas diferentes. E é esse mapeamento que eu tenho tentado fazer, né? Não sem os desafios que ele impõe. E aqui, olha, nós podemos, uma primeira percepção é que o puritanismo seria um empreendimento neocalvinista. Então, essa seria uma possibilidade de designação, essencialmente congregacionalista, e aqui, no mínimo, 3 grandes pesquisadores de estudos culturais /religiosos nos indicam essa pista, que são o Picken, o Bremer e o Coffey, né? Mas, enfim, é só para deixar claro mesmo que nós podemos encontrar os termos usados de forma intercalada, né? No século XVIII, o termo puritano era usado para toda pessoa que era aquele tipo mais enérgico de protestante. Daí essa origem, a origem dessa ideia de que o puritanismo é algo rígido, negativo, né? E hoje, a ideia de puritano, o adjetivo puritano, é interpretado como uma conotação conservadora, né? Em sua conotação conservadora. Peraí, gente, que o vídeo tá na frente da minha escrita aqui. Peraí, deixa eu diminuir a janelinha aqui. E qual, dentre todas as lógicas dessa visão religiosa, né, eu recortei uma que nos ajuda mais para frente, que é a questão de justificar atos violentos, né? Os atos violentos são justificados a partir de uma lógica calvinista que é a seguinte: se os oponentes de Deus, ou aqueles que eu julgo como oponentes, né, não são destruídos, Deus mesmo se encarregará de punir toda a comunidade omissa. Então é aquela ideia assim de, se nós não fizermos, Deus é que fará com a gente, né? Deus fará conosco. Então é melhor que a gente elimine essas pessoas, né, qualquer indivíduo que seja considerado uma afronta ao ideal religioso. E isso é muito importante, porque o gótico do Faulkner trabalha dentro desse perímetro o tempo todo, para pensar esses atos de violência, que são fundamentados pela religião, né? O que não é nada também inédito, né, gente? E que nem começou com William Faulkner, claro, né? Bom,
Mais alguns pontos finais aqui, antes de a gente ir para a segunda parte da exposição, que são esses pontos. O legado calvinista nos Estados Unidos, palavra e ação como modelo exemplar, já comentei. Existe uma tendência à pregação pública, que é espetacularizante, mas fundada no racional, então aquele princípio protestante mesmo da racionalidade levada ao extremo, mas também um paradoxo, porque ao mesmo tempo que a racional tenta comover, né, com excesso de uma espetacularização. Um outro legado hoje, né, estadunidense, que veio do calvinismo, o que a gente chama de blue laws, que seriam, ao pé da letra, leis azuis ou leis depressivas, que são leis que proíbem, são proibições de práticas sociais, como trabalho, lazer, em determinados dias que são considerados sagrados, né? Outra herança, a questão da frugalidade. Então, tudo tem que ser, idealisticamente falando, tudo tem de ser muito frugal, muito mínimo do mínimo, muito minimalista, porque o excesso, qualquer tipo de excesso, é visto como um desvio de Deus. Por isso, gente, essa ideia de puritano, com roupa preta, né, só aquilo, assim, como se fosse um lençol preto jogado, né, sobre. Vem dessa frugalidade, dessa ideia do mínimo, né? Não pode ter luxo, não pode, nada dessas coisas, né? E é uma questão que está aí. Eu coloquei aqui, né, a ideia da diversidade, porque é uma tensão, principalmente no sul, que é a terra do Faulkner, porque o sul é visto, em comparação ao norte, que é mais gelado, né, uma região de mais neve, o sul é visto como uma região subtropical. Não chega a ser tropical, mas é uma região mais quente, que produz mais, que tem mais assim, fartura, né, com comida e tudo mais. Então, é como se uma tensão que é instalada aí é essa. Como que eu vivo com pouco, ou me dedico a viver com pouco, em uma região que me oferece muito? Então, assim, aquela ideia de, eu quero mais curtir a vida, não quero viver com pouco. Se é uma região que me dá muita comida, muita fartura, né? Para que eu vou viver fazendo jejum, né? Digamos assim. E é uma tensão que existe aí. Em negrito, porque para mim essa que é a mais importante hoje, essa ideia de a providência é maligna e ela é punitiva. Por quê? Isso eu até reforcei, pessoal, porque aqui é onde trabalha William Faulkner, nessa ideia da providência maligna. Porque a providência testaria o ser humano, né? Digamos assim, vamos ver se o ser humano está fazendo o que tem que fazer. A providência testaria o ser humano a partir de aflições do demônio, mas aflições que são autorizadas. Então é como se Deus deixasse o demônio agir para nos testar. Principalmente quando nós falamos de prazer e poder, que seriam os dois grandes excessos condenados pelos calvinistas, né? Mas é essa imagem de um Deus tirano, né? O Deus do Antigo Testamento, tirano, punitivo, que é a imagem nutrida por William Faulkner. Tudo isso, como eu falei, vindo da queda de Adão e Eva. Por isso, os sentidos são sempre desprezados. Não é à toa, né, essa ideia puritana de repressão, de controle do prazer, dos sentidos, porque foram os sentidos os responsáveis pela queda de Adão, né? A curiosidade, tocar, comer, né, experimentar o fruto proibido. Então, a ideia calvinista aqui é fazer tudo ao contrário. Então, os sentidos são jogados fora, né? Todos os puritanos aceitavam que eram pecadores e que mereciam a condenação por suas transgressões contra a lei de Deus, ainda que tivessem esperança de estarem dentre aqueles eleitos por Deus para a salvação. Então, mais um perfil aqui do que nós estamos falando, né? Mas aí, um grande impasse que se desdobra é o seguinte, e é um impasse de dimensão teológica, filosófica, cultural, sociológica, prática, né? Porque se tem a ver como eu coloco em prática isso tudo, também é um impasse que atinge a questão pragmática.
Como que eu sei, então, afinal de contas, quem são os eleitos para a salvação de Deus? Que a ideia calvinista é essa, da predestinação. Existe quem já é eleito para ser salvo e quem não foi eleito fica de fora, né? Mas como que eu sei se eu sou eleito ou não sou? Então, esse é um impasse, pessoal, que todos os pesquisadores que eu tenho lido falam isso. E quando algumas pesquisas mapeiam o calvinismo na Europa, essa questão da predestinação lá nas origens europeias, é o mesmo tormento sobre o ser humano. Nós percebemos que é o mesmo tormento. Ué, como que eu vou saber se eu sou eleito? Então, essa dúvida é um tormento. E aí vem essa ideia faulkneriana de que Deus joga, de que Deus brinca, de que Deus debocha da cara da gente. Porque nem a certeza se nós somos eleitos, ele nos dá. Porque seria assim, ó, nós passamos a vida inteira no escuro, fazendo tudo que tem que ser feito, mas no escuro, porque a gente não sabe se vai ser salvo. E quando no pós-vida, quando chegarmos ao pós-vida, aí que Deus vai resolver se ele vai salvar ou se não vai salvar. Então, né, assim, para pessoas que param para pensar nessa cultura de forma crítica, como William Faulkner fez, o reconhecimento é de que essa ideia da calvinista é um tormento. Eu vou passar a vida inteira fazendo tudo que eu tenho que fazer sem ter certeza de que eu vou ser salvo. Então, assim, é insano, né? Se a gente pensar, olhar de perto, é meio doido isso. E é essa crítica do gótico, né, do William Faulkner. Daí surge esse tom pessimista, porque a lei divina tem que ser respeitada, mesmo se eu não vá conseguir nada quando morrer. Então existe uma aura, né, uma atmosfera de pessimismo. Eu farei tudo que eu tenho que fazer, ainda não tenho certeza de nada, né? E o mundo, né, entendidas aqui, as relações entre pessoas, as relações entre culturas, o sofrimento diário, né, a luta do ser humano diária, é vista como... tudo isso é visto de forma pessimista também, porque tudo que tem a ver com o mundo e suas lutas o mundo é visto como um lugar de sofrimento, e o mundo é esse teatro do julgamento de Deus. Então, nós não seríamos, senão, marionetes, né? Dessa providência que não nos dá certeza de nada. Nos dá certeza da punição, mas da salvação, que é bom, não, né? A sexualidade, qualquer prática excessiva e desviante é condenado, como fornicação, adultério, homossexualidade, zoofilia. Tudo isso é visto como desvio, como excesso. E também o alcoolismo é condenado por conta de desagregar o comunitário. Então, se uma comunidade começa a ter muitos alcoólatras, o comunitário se desagrega, se desintegra. E já que o bem público vale mais do que o privado, também o alcoolismo, por exemplo, é um excesso condenado. No território estadunidense, um dos maiores desafios enfrentados pela comitiva puritana foi a iminente necessidade de conversão dos nativos indígenas considerados filhos do demônio. Então, eu coloquei um contraponto aqui só para pensarmos nessa cultura que já estava instalada nos Estados Unidos, que são os nativos americanos, os indígenas, considerados filhos do demônio. Então, a assimilação desse povo, a exterminação dessas tribos era justificada pela religião. Lembra, né, que eu comentei? Se nós não fizermos com as nossas mãos, Deus faz com a gente. Então, melhor que a gente faça, né? Melhor eliminar o demônio do mundo do que esperar que Deus venha aqui tirar satisfação com a gente, né? Bom, aí agora o segundo ponto, pessoal, que é mais curto do que esse primeiro, tá? Já tô acabando. O segundo ponto, eu não estou enxergando aqui, gente, o título, porque... Ô, Aida, lê para mim o título aí, porque não, deu certo. O puritanismo, já estou no puritanismo William Faulkner. É que a barra de menu está cobrindo ali. Então, para pensarmos agora no William Faulkner, isso tudo. Bom, nós estamos falando, então, de uma cultura sulista que viveu a Guerra Civil Americana, que foi derrotada nessa Guerra Civil, e tudo que é religioso na sociedade sulista desse período pós-guerra
se transforma em iniciativas de contra-reação, né, de contra-ataque. Então, não é à toa que depois da perda da guerra, o sul-americano tenha ficado ainda mais rígido em termos calvinistas, porque daí sim é uma tentativa de superar a derrota na guerra, que nunca foi engolida, né? É uma derrota que nunca foi superada. E aí, com essa derrota, nós presenciamos na prática um recrudescimento, né? Uma rigidez dessa visão puritana. Essa visão é a mesma que mantém mitos, construtos da tradução e do temperamento, da tradição, desculpem, e do temperamento coletivo. Então, não dá para pensar no sul-americano sem vinculá-lo à religião. E nessa obra muito importante para quem estuda a cultura do Sul, The Mind of the South, que foi escrita por W.J. Cash, ele faz... É uma obra que é assim, gente. Esse autor nasceu na Carolina do Sul, ele é sulista de nascimento, e ele faz um esforço intuitivo e de memória para, assim, vou mapear o que é a cultura sulista para mim. Eu, como sulista, vou falar da minha cultura. E ele faz um ensaio lindíssimo, importantíssimo, e um ensaio assim que chacoalhou a terra, né? Foi um terremoto quando ele publicou essa obra, porque ele fala a partir da visão dele, que é a visão de um homem, a visão de um branco, mas, como Faulkner, ele não passa a mão na cabeça naquilo que ele vê que não está funcionando. E ele busca, nesse livro, entender como que é o modus operandi, como que funcionam as relações entre pessoas no Sul. E alguma coisinha do livro eu trouxe hoje para entendermos a religião, né, que é o nosso tópico. E a primeira denúncia que o próprio Cash, que é sulista, faz é que a escravidão sempre foi justificada, né? Os afro-americanos, os negros americanos, não eram um povo escolhido, então nós podemos escravizá-los sem problema, porque eles são filhos do demônio que nós temos que extirpar da face da terra, ou pelo menos usá-los sob nosso controle. E essa é uma primeira denúncia que o Cash faz nesse ensaio sociológico, filosófico, e que o Faulkner recupera também nas obras dele, né? Essa sociedade fundada por essa religião é uma sociedade baseada no ideal selvagem. O que é esse ideal selvagem? É uma violência, é uma sociedade violenta, porque ela é comandada por uma sociedade branca truculenta, machista, e que tem que, a todo custo, manter práticas e rotinas honradas. Então, aquela tradição do meu bisavô, tetravô, não pode ser perdida. E esse ideal selvagem nos faz associar a sociedade sulista a uma Herrenvolk, que é uma ideia nazista, né? Um termo alemão usado no nazismo, que seria essa ideia de nação distinta, de povo distinto, a raça mestre, a raça mãe. Então, o próprio Cash usa essa palavra, né? O Sul se tornou uma cultura de Herrenvolk, de um povo branco, machista, né, patriarcal, que se julga um povo escolhido, né? Só que aí nós temos a própria história, né, dando uma lavada de vaporeto, digamos assim, na cabeça dos sulistas. Por quê? A guerra civil, justificada pela religião, trouxe para o Sul a derrota. Então, eles não venceram a guerra. E qual é o desdobramento disso? Eles não eram um povo escolhido. Então, de todos os Estados Unidos, nós, herdeiros do calvinismo, somos um povo escolhido. A raça mestre somos nós, a raça mãe somos nós. E perderam a guerra, ou seja, Deus não fez a parte dele. Nós perdemos. Então, isso gera, né, a partir de 1865, com o fim da guerra, uma desertificação espiritual. Então, até que haja uma possibilidade de renascimento religioso, demora muito, né? Existe ali um hiato, um tempo ali de silêncio, de desânimo. Porque, se nós éramos o povo escolhido, não era para a gente ter perdido a guerra? E por que nós perdemos, né? Por questões lógicas, né, gente? Porque nós estamos indo para a guerra, como diz
um dos personagens, né, em O Vento Levou, né, da Margaret Mitchell, vocês estão indo para a guerra com arrogância sulista e com pá de cavar jardim, né, com ancinho de cavar jardim. Enquanto o norte tem arma, enquanto o norte tem indústria e tem uma economia moderna, né, em termos industriais, que é muito mais poderosa do que essa cultura agrária, né, que vocês estão brigando com palha de milho. O norte está brigando com canhão. Então, vamos ver quem ganha, né? É um desdobramento lógico, né? E também os sulistas são caracterizados pelo Cash como pessoas primitivas, né, provincianas, que acreditam muito no sobrenatural. Então, assim, o demônio está atrás da cortina. Nós temos que tomar cuidado que o demônio está em todo lugar. O que é um paradoxo, porque se o próprio protestantismo é racional, como assim superstição, né? Mas aí nós vamos percebendo esses buracos, né? Onde é que a história não está batendo? E é isso que houve, né? E também a questão folclórica do Sul, que mantém esse mito, esses ideais e tal, né? Sempre com uma necessidade de uma religião espetacularizante, né? Que tem que fazer show, digamos assim, para criar comoção, para emocionar, e, portanto, uma religião que pode ser pensada em patos, né? Aquela ideia grega de comover. O Cash nos fala isso, sobre essa religião. É uma fé que tem que arrebanhar os homens em hordas para aterrorizá-los com sua retórica apocalíptica, para lançá-los no poço, resgatá-los e, finalmente, trazê-los aos gritos, à congregação da graça. Uma fé não de liturgia ou livro de orações, mas de frenesi primitivo e de sacrifício de sangue. O Deus exigido era um Deus antropomórfico, o Jeová do Velho Testamento, um tirano passional e temperamental. O que era exigido aqui no Sul, né, em outras palavras, era o Deus e a fé dos metodistas, dos batistas e dos presbiterianos. Então, esse é o diagnóstico que, em 41, o Cash fez da própria cultura dele, né? E, finalmente, então, vamos pensar no gótico do Faulkner, tá? Eu vou pular essa parte, gente, que aqui é assim, falando da literatura do Faulkner como uma literatura de voz minoritária, todos esses filhos do demônio que são extirpados, o Faulkner recupera, e essas duas obras do Cleanth Brooks, que são obras importantes para a compreensão do Faulkner, nos indicam a visão dele em relação à religião do Sul, né? O Sul visto como esse cosmos agrícola, provinciano, de cidadezinhas, de vilarejos, que tem o código religioso como base, ainda que seja um código obsoleto. É aquela ideia de isso não está funcionando mais, podia ser que funcionasse 6 gerações atrás da minha família, mas eu acho que ainda hoje tem que ser assim. Então é sempre um ciclo, né? Que é a grande denúncia do Faulkner. Aquela ideia de que o passado não é passado, né? O passado não foi, porque ele é. Ele ainda nem é passado, o passado não morre, né? Aqui, pessoal, eu coloquei 4 textos do Faulkner, de forma panorâmica, só para vocês perceberem, né, como que essa questão da religião está praticamente em todas as obras do autor, desde 30 a 38, aqui eu coloquei um intervalo de 8 anos, né? Em As I Lay Dying, nós temos uma dramaticidade religiosa, uma retórica sentimental, uma religião denunciada como um discurso vazio. Em Light in August, que é a obra de hoje, nós temos a Lena Grove, que é uma moça que se engravida de um sedutor, de um Dom Juan, que dá o pé, cai no mundo, vai embora e deixa a moça grávida, e ela vai toda resignada atrás do pai da criança. E ela vai a pé. Ela sai do Alabama, vai para o Mississippi e vai caminhando, né, pelo sul, em busca desse pai. E ela é uma white trash, que na casta sulista, né, no sistema de casta sulista, são os brancos pobres. Ela é uma mulher que é execrada publicamente, porque ela tem um filho sem pai. Imagina, para uma sociedade provinciana, né? O que as velhas do povoado não vão dizer? A moça que ficou grávida, solteira, né?
Essa é uma denúncia que está lá. E é uma execração, é uma condenação dessa moça que é fundamentada pela religião. As velhas lá da cidade, né, falam daqui, falam dali, aquela fofoqueira, né, aquela monte de fofoca, e tudo com o nome de Deus no meio. E a denúncia está lá. Né? Absalom, que é a obra-prima do Faulkner, de 36, o protagonista nos coloca em cena essa ideia do protestantismo e a conexão com fazer dinheiro, que vem lá do texto do Max Weber, né, a ética protestante e o capitalismo. Tem muita essa associação também, que eu não entrei nesse detalhe aqui hoje, mas também existe isso, de o protestantismo fomentar essa prosperidade material, essa prosperidade econômica, de acordo com a leitura do Weber e de quem segue na direção dele. E no conto The Unvanquished, de 38, em que a religião de Rosa aparece como uma religião de forte senso de retidão e de autopunição, que tem a ver com todo aquele mapeamento que eu fiz antes para a gente. Né? Bom, a obra, gente, eu trouxe 2 trechinhos da obra agora para a gente pensar tudo isso que foi comentado dentro desse romance. Né? A edição que eu usei foi essa edição brasileira, né? Luz em Agosto, como eu falei, olha. Só que o que acontece? O título é Light in August, que pode ser luz em agosto, pode ser também leve em agosto, né? Light é leve, algo que não tem peso, porque teria a ver com o nascimento do filho da Lena, então ela tiraria esse fardo de dentro do ventre, então ela ficaria mais leve, né? Leve em agosto. Então, no original, nós temos um trocadilho que se abre para mais interpretações, porque alguns críticos consideram, né, que a grande heroína do romance, quer dizer, são 2 heróis na minha visão, né? Mas alguns críticos consideram que a grande heroína do romance é a Lena, é essa moça branca que foi atrás do pai do filho, né? E então no original, Light in August tem mais possibilidades do que Luz em Agosto, né? Em português isso perde muito. Eu não tive tempo de olhar em espanhol como é que ficou, mas vocês podem conferir e depois comparar. Aqui são algumas capas que eu achei. A de que eu mais gostei é essa da direita, essa em preto, que traz a figura do Joe, que seria o outro herói da história, que basicamente é um protagonista, é um judeu errante, ele não sabe quem ele é, e o tormento dele é pensar que ele tem um pouquinho de sangue negro. A ideia, o tormento dele é que ele começa a se dar conta de que ele é um mestiço, né? Ele é filho tem sangue negro na família, mas é algo que nunca é confirmado. A gente não sabe se realmente ele tinha ancestrais afro-americanos, mas esse é o grande tormento de um personagem que não sabe quem é, não conhece a própria identidade. Particularmente, eu gostei muito dessa capa pela cor, né? O preto, que aqui é muito sugestivo, tanto pela obscuridade da identidade, quanto pelo negro, né? A grande tensão do romance. Nessa outra aqui, nós temos uma visão do sul, e essa fumaça é de um incêndio que faz parte da citação que eu recortei, do trechinho do texto. Aqui nós temos uma estrada sulista, né? Nós vemos figuras aqui meio borradas, são figuras de negros numa estrada rural. Então, mas a gente não vê a cara deles, o rosto, então dá essa ideia mesmo desse apagamento da identidade negra. E a última, que eu achei bem sugestiva, é essa que mostra uma casa em chamas, que é o incêndio que eu recortei para a nossa leitura aqui. Bom, então eu tenho 2 trechos aqui que eu quero partilhar para encerrar. O primeiro, que é sobre essa Miss Burden, a Joanna Burden, né? Que é uma moça filha de nortistas, digamos assim. Ela é uma Yankee, porque assim era o nome dado para quem vinha do norte, né? Então ela é uma estrangeira dentro da própria sociedade estadunidense, porque no sul, né, os Yankees eram vistos de maneira negativa.
E esse é um trecho do romance, que segue da seguinte forma. O que está em jogo aqui, gente, é que a casa dela é incendiada. A casa da Joanna Burden é incendiada. O evento é esse. E aí nós temos. Mas nem estes sabem se Miss Burden sabe também de alguma coisa. E se o soubessem, não lhe diriam nada. Miss Burden, mulher de meia idade, vive sozinha naquela mansão. Vive ali desde que nasceu. E, contudo, continua a ser uma desconhecida, uma estrangeira, cuja família veio do norte durante a reconstrução, né, no período pós-guerra. Era uma Yankee e tinha simpatia pelos negros. E na cidade e fora, fala-se ainda de estranhas relações suas com os pretos, conquanto há 60 anos seu avô e seu irmão tivessem sido mortos na praça pública por um ex-proprietário de escravos durante uma discussão acerca de votos de negros numas eleições estaduais. Então, nós vemos uma família aqui que já é vítima da intolerância, né? Porque é uma família que não tinha problema com a causa escravista, não era a favor da causa escravista, né? E por isso o Sul já né, olhava para essa família com o olho torto, né? É um grande incêndio, disse um. Onde será? Nessa direção, a única casa bastante grande para fazer toda essa fumaça é a de Burden. Talvez seja lá mesmo, disse outro. Ó a fofoca, né? Fofoca daqui, fofoca de lá. Papai ainda se lembra de que há 50 anos havia quem julgava que ela devia arder. E devia começar com um pouco de gordura humana, para queimar bem. Então, de novo, né? Essa ideia da violência justificada, que é a herança, né, desse cenário todo que a gente mapeou. E aí uma terceira voz fala ainda assim, talvez seu pai tenha ido sorrateiramente até lá e ateado ele próprio o incêndio. Todos riram e voltaram ao trabalho, esperando que tocasse o apito, parando de vez em quando para contemplar a fumaça. Esse é o episódio da Joanna Burden, né? Tem mais um trechinho que eu pus aqui, que termina assim. É uma casa grande, muito antiga. Só mora ali uma senhora. Estou certo de que ainda há gente na cidade, agora que é a cereja do bolo, né? Que diz que isso é um castigo. É aquela ideia do castigo divino, né? Deus está castigando, porque ela é filha do demônio. Ela não é sulista, ela é estrangeira, ela é Yankee, né? E, portanto, esse incêndio na casa dela é um castigo. Essa senhora é uma Yankee. Contam por aí que, segundo ela diz, os negros são iguais aos brancos. Por isso ninguém vai lá, exceto uma pessoa que é o Joe, aquele lá da capa que eu falei, que supostamente seria filho, teria sangue negro, né? Sangue de ancestrais afro-americanos. E a última citaçãozinha que eu trouxe é sobre o Byron, que é digamos assim, ele é um marceneiro, ele é um trabalhador manual, que tem um coração, assim, maravilhoso, ele é um personagem que quebra com a maldade dos outros personagens, mas ele acaba na frente lá para frente ele acaba cometendo uma espécie de maldade sem querer, né? Sem ter consciência. Mas o Byron é a única pessoa que é um pouco mais tolerante, né? E ele vai para a igreja, ele gosta de rezar, ele conversa muito com o ministro da história, né? O ministro protestante, que é o Gale Hightower, ele conversa muito com ele. Então parece que é o único personagem que realmente quer fazer da religião um discurso que não é palavreado vazio, como eu já tinha mencionado, né? Que o Faulkner também põe isso em denúncia. Uma religião que é só verniz, que é só tinta, que é só beleza, né? Na prática, não tem mudança, não tem nada, né? E aqui esse episódio é o seguinte, a Lena, que é aquela moça que eu tinha comentado, ela chega à serraria, na qual trabalha o Byron. O Byron acaba, durante a história, se apaixonando por ela, ele quer se casar com ela, e aí, nesse episódio aqui, ela chega à serraria, e a chegada dela que desdobra, né, essa mudança dentro do Byron.
porque ele se apaixona por ela, então ele acaba se tornando uma pessoa nova, né? Que experimenta um sentimento que ele não tinha. Só que o interessante aqui, que é o foco para o qual eu chamo a atenção, é a ideia do sobrenatural no cotidiano, que é aquela herança calvinista, né? Então, pareceu a Byron, quando ele estava vendo o incêndio, porque nesse episódio aqui ele está lá na serraria, olhando à distância a fumaça da casa da Joana, né? Então, pareceu a Byron que o destino e as circunstâncias o haviam prevenido. Sabe aquela ideia do presságio, né? Tá alguma coisa aí no ar que está me mostrando, né? Eu estou sentindo assim os presságios, né? Vendo assim os avisos do universo, né? Então pareceu a ele que o destino e as circunstâncias o haviam prevenido o dia inteiro, pondo nos céus aquela coluna de fumaça amarela que ele fora tão bronco que não soubera decifrar. Então é aquela ideia assim de que se ele tivesse prestado atenção a esse incêndio e lido esse incêndio pela perspectiva calvinista, né, como sendo um aviso de que algo ruim ia acontecer, ele não teria dado bola para a Lena, porque a Lena chega, ele atende a moça, quer saber da história dela, aí começa a ajudá-la a procurar o pai desse filho, né? Mas em algum momento ele para pensar nisso. Olha, se eu tivesse prestado atenção nos sinais da vida, digamos assim, eu não teria me envolvido com essa moça, né? E isso é uma herança calvinista, como a gente viu até aqui, né? Bom, gente, era isso que eu queria partilhar, aqui são as referências que eu usei, e muito obrigado, né? Eu sei que eu falei bastante, mas eu quis um pouco devagar para quem não é, para quem é de fora, né? Para quem está aí da América Latina, que não é do português, para poder acompanhar melhor, certo? Mas é isso. Obrigado pela presença até aqui, por aguentarem firme o nosso encerramento, né? Pelo menos é o último. Muchas gracias, Adriano. Tienes la palabra. Muito bem, nós gostaríamos de agradecê-lo, professor Rogério, pela exposição. Foi muito bom ouvir a sua partilha de estudos que são tão necessários e que iluminam, inclusive, a nossa própria realidade hoje, né? Um contexto diferente, numa época diferente, mas que faz muito sentido para a situação que nós encontramos hoje, não só aqui no Brasil, mas nos diversos países da América Latina, no mundo de modo geral, né? Muito obrigado. Também gostaríamos de agradecer a todos vocês que estiveram conosco durante esses dias. Esse simpósio ele foi muito rico, essa nossa parceria foi muito fecunda. Creio que todos saem daqui um pouco mais enriquecidos com essa partilha de conhecimento, com essa partilha das pesquisas que nós estamos realizando. Agradeço a presença de todos que estiveram aqui conosco, que se inscreveram, acompanharam as nossas lives, e tenho certeza que nós vamos retornar com outros eventos, com outras parcerias tão fecundas quanto esta. Então, aguardamos a todos, agradecemos, mas já na espera de próximas oportunidades, nas quais nós estejamos juntos novamente, continuando e levando adiante a nossa reflexão, a nossa pesquisa, os nossos estudos. Muito obrigado de coração a todos que estiveram conosco. Aida, vou só complementar. Não tem pergunta, gente? Tem nada? Aqui, ó. Mas só complementando, lembrando, né, os participantes, né, que agora nós vamos editar o livro, né, do simpósio. Então, nós gostaríamos que todos participassem e mandassem os textos, né, para publicação. Solo olvidamos decir que tenemos tiempo para dos preguntas. Sim. Então vamos lá. Casi la hora del almuerzo para ustedes. Bueno, Adriano, muchas gracias. Rogerio, muchas gracias. Hay una pregunta que hace Juliana en español. Okay. Si no da para entender, yo puedo traducir, ¿tá? Foucault retrata a las mujeres de una forma muy particular en su obra. En el caso de Elena, podríamos afirmar que Elena está condenada a la desgracia, teniendo en cuenta que siempre está persiguiendo un ideal. Eu concordo. Ela sim, né? Ela é punida por essa desgraça permanente. Só que
o bonito, eu acho, do personagem é que ela não tem essa consciência, ela é inocente, assim, nesse ponto. Nós que acompanhamos como espectadores o percurso dela, você vê que tudo que ela tenta fazer, ela só leva, né? Então a gente vê mesmo aquela figura da mulher, assim, da mulher no caso dela, mas aquela figura do ser humano que é o ideal, essa questão de perseguir sempre o ideal, né? Ela sempre vai em busca daquilo, ela não abre mão ela quer encontrar o pai da criança e ela tem esse ideal de se casar com ele, por mais que nós, espectadores, já tenhamos capturado a ideia de que não vai acontecer. O moço é um safado, ele é um Dom Juan, ele não vai se casar com ela. Mas ela mesma não tem essa consciência, ela é pura nesse sentido. Porque ela não se desgasta e todos os personagens que encontram com ela durante a história toda, todo mundo fala dela dessa mesma maneira, né? Nossa, passou aqui uma moça que diz que veio do Alabama, ela vem a pé, descalço, para economizar sapato, e ela ali com aquele barrigão, né? O filho a barriga quase explodindo já para dar à luz, né? E assim, todo mundo pergunta para ela, o que você está fazendo aqui, né? De onde que você veio? Onde é que você pensa que você vai indo com essa barriga desse tamanho, né? E ela, não, eu vim do Alabama, não sei o quê. E ela é toda assim. E olha que legal, todo mundo me ajudou no caminho, ela mostra muito isso. Ela fala até em um dos trechos, eu me lembro de que ela fala isso, que ela fala que, olha, não com essas palavras, mas a ideia é, olha, tem muita pessoa boa no mundo, viu? Porque desde que eu saí do Alabama até aqui, muita gente tem me ajudado e eu tô chegando onde eu quero, porque eu estou presa a esse ideal, né? Ela não perde esse foco dela, esse ideal, e ela vai contando com a benevolência, com a simpatia das pessoas com as quais ela encontra, né? Então, só que para nós temos uma leitura mais profunda da qual a Lena não tem consciência, porque ela é muito pura, né, nesse sentido. Mas nós, como espectadores, temos a consciência de que assim, essa aí é desgraçada. Nada que ela faz parece que vai para frente, né? E quando ela tem a possibilidade de melhorar um pouco essa desgraça, que é se casando com o Byron, que pelo menos é um homem que a ama, que realmente quer cuidar dela e que cuida dela o romance inteiro, né? Ela não quer saber do Byron, ela quer o bendito sedutor lá, o pai do menino, né? Então, assim, é como se ela jogasse fora essa chance da felicidade e tal. Só que a última frase é dela, o romance acaba com ela. Só que a Lena, gente, eu me lembrei aqui, que lá no Museu do Faulkner, na cidade dele, em Oxford, tem um monumento da Lena, ela com um lencinho na cabeça, barriguda, descalça, né, grávida, tem uma estátua da Lena. Porque, assim, o Faulkner fala que essa personagem para ele é a materialidade, materializa a força das mulheres. Porque ele admira muito essa resistência da mulher, de ali aguentar, levar a família para frente, de lutar. Então ele vê no personagem feminino, assim, nas mulheres sulistas, né? Em algum momento ele percebe isso e ele admira essa persistência feminina, essa resistência feminina, essa força que as mulheres têm. E por isso ele fala, né, numa entrevista, sobre a criação da Lena, como sendo essa, para ele, o que ele vê dessa força que a mulher tem na sociedade dele. E é uma moça simples, inocente, mas ao mesmo tempo forte, fortíssima, porque ela não desanima, né? E aí o último parágrafo do livro é esse. Ela e o Byron seguem viagem de carroça em carroça, procurando o pai do menino, a gente nem sabe se um dia chega a encontrar, né? Mas o Byron fica com ela o tempo todo. Ele vai de escudeiro, de fiel amigo ali, até o fim do romance. E a inocência dela é essa, olha, que ela acaba o romance dizendo assim, que o moço da carroça pergunta, né? De onde vocês estão vindo? Para onde vocês estão indo? Aí tem aquela conversa toda, tal. E a última exclamação é da Lena Grove, né? Puxa, como uma pessoa viaja
Ainda não tem 2 meses que saímos do Alabama e já estamos no Tennessee. E o romance acaba. Então você vê que ela continua com essa inocência, né? Nossa, como é que uma pessoa viaja, né? Faz 2 meses que eu estava na minha casa, agora onde que eu estou? E olha quanta gente que me ajudou no meio do caminho, que coisa boa. Então a Lena e o Byron são 2 personagens assim que dão uma esperança no romance, né? Que são pessoas do bem, né? Isso é legal. Porque o resto é tudo aquilo, a fofoca, a intolerância, crime, né? E por aí vai. Então, podemos considerar a punição divina de Lena ser nunca alcançar seu ideal? Eu não veria, eu não sei se seria divina, Rafa, uma punição divina. Mas é essa discussão do Faulkner mesmo de mostrar assim que o ser humano é um ser de sofrimento. Só que, como eu falei no caso da Lena, ela não vê como sofrimento. Ela não tem essa consciência, ela é muito pura, né? Eu vejo assim, né, gente? Mas o legal é que a leitura se multiplica, né? Porque Faulkner. Mas vale a pena, tá? A gente recomendo. Não estou ganhando nada para patrocinar, mas o romance é maravilhoso. Bueno, ahora sí, muchas gracias. Ha sido un placer compartir este espacio con todos ustedes, con mis amigos. Estoy con muchísima nostalgia de Brasil, de nuestros espacios académicos presenciales, pero tenemos que sobrevivir y eso es lo que nos enseña la literatura y eso es lo que hemos visto en todas las conferencias de este simposio y es que la literatura de alguna manera y la filosofía ha sido nuestro refugio, el poder encontrarnos de esta manera para reflexionar, para mostrar nuestras pasiones literarias, filosóficas, para mantenernos unidos como amigos y como investigadores. Quiero agradecer con todo mi corazón a Adriano, a Rogerio por haber compartido este sueño, este simposio conmigo, a pesar de la distancia, a pesar de que hacemos parte de instituciones que están separadas geográficamente, siempre nos ha mantenido unidos el amor por la investigación y por nuestras áreas de trabajo, que es la filosofía y la literatura. Agradezco a todos nuestros participantes, nuestros oyentes que han estado firmemente cada fin de semana aquí escuchándonos, haciendo sus preguntas, haciendo sus comentarios. Entonces agradezco de corazón a todos y cada uno de ellos. Y bueno, los avisos protocolarios. Dentro de los próximos días vamos a enviar los certificados como oyentes a todos los estudiantes y personas que se inscribieron al evento por medio del correo electrónico. Si hay algún inconveniente sobre esos certificados, pues solo es escribirnos un correo y nosotros solucionamos. La mayoría de las conferencias del simposio están disponibles en el canal de YouTube Filosofía en Marcha de nuestro primer conferencista, Lucas Saldonat, que abrió ese espacio para nosotros. Es un espacio muy variado, entonces la mayoría de nuestras conferencias están publicadas en ese canal y pues también invitarlos a todos a que compartan los videos, las conferencias. Y como ya lo indicó el profesor Rogerio, vamos a publicar un libro con los trabajos, entonces también es un trabajo que vamos a enviarles a todos y cada uno de ustedes para que pues, nos ayuden también a difundir este trabajo de nuevos investigadores, ¿no? Agradezco mucho, muchas gracias a todos y bueno, les mando un grande abrazo desde Colombia, con el corazón un poco roto por todas las cosas que están sucediendo acá, ustedes saben, pero bueno, Y acá. y bueno, gracias. Y acá. Y en Argentina también estamos todos mal, pero bueno, estamos todos todavía en el barco e esperamos sobreviver. Muito obrigada, mando um abraço gigante para vocês, tô com muita saudade, mas a gente vai se ver logo, logo. Então, tchau, tchau, obrigada a todos. Tchau.